Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos fazer uma videoaula aqui, né? Na verdade vão ser duas videoaulas. Nós vamos falar de GWAS, que é Associação Genômica Ampla ou de Amplitude Genômica, tá? Nós já falamos bastante desse assunto na parte teórica, né? E aqui a gente vai tratar aspectos mais práticos, né? De como rodar no software, como processar esses arquivos, pré-processar esses arquivos no R, pós-processar esses arquivos no R para uma associação genômica. Mas como tem alguns detalhes que ainda não abordamos nas partes teóricas, a gente vai falar também de alguns aspectos teóricos, tá bom? Pois bem, né, a GWAS, né, aqui tem uma sugestão de material bibliográfico para estudo, né? O objetivo principal da GWAS, então, é detectar losses associados à variação de características de interesse, tá? Óbvio que isso aí a gente vai fazer de forma indireta, né? A gente conhece os genótipos e conhecemos os fenótipos. A gente vai fazer uma associação desses genótipos, ou seja, dos marcadores SNPs, né, com a variação fenotípica, e indiretamente, óbvio, que a gente quer entender a associação desses losses que estão próximos desses marcadores, ou seja, em desequilíbrio de ligação com esses marcadores, né? E assim a gente entender, né, quais regiões cromossômicas, né, do genoma que estão influenciando nas características de interesse para o melhoramento, né? Então a GWAS ela explora os níveis de desequilíbrio de ligação entre os marcadores e os critérios. E a gente conhece só os genótipos dos marcadores, a gente não conhece os genótipos dos QTLs. Mas aí, fazendo aquela associação, né, marcador-fenótipo, né, a gente pode fazer uma inferência, então, em relação a essas regiões, esses QTLs, esses losses de características quantitativas que estão controlando os caracteres de interesse. A gente já discutiu isso aqui em aulas anteriores. Óbvio que o princípio disso aqui é o desequilíbrio de ligação, os níveis de ILT entre o marcador e a região que está sendo marcada, tá? As principais etapas, então, do estudo de GWAS envolve controle de qualidade dos fenótipos, as edições dos fenótipos, né, algo bem trabalhoso. O controle de qualidade dos genótipos, a gente sabe que quando esses dados vêm das empresas, a gente tem que fazer ainda um controle de qualidade, né? Já discutimos isso. A definição e implementação de um modelo estatístico, definindo lá os efeitos fixos, aleatórios, os efeitos para os quais a gente vai estimar, né, alguma coisa, outros efeitos que a gente vai usar para fazer as correções, né? A gente precisa, isso aqui a gente não falou tanto, né, ainda, que seria a definição dos critérios de significância, né, quais marcadores a gente vai manter e quais os critérios que a gente vai utilizar para manter esses marcadores, né. Então aqui a gente poderia usar o percentual da variância, que aquele marcador explica da variância fenotípica, da característica, o PIP, que a gente vai discutir aqui, o fator de Bayes, né, o Bayes Factor, que ele é calculado com base nessa informação desse PIP. A gente pode usar, tem artigos, tem trabalhos que utilizam valores de p-valor, né? E os efeitos dos SNPs, tá? Uma coisa que também a gente não falou, seria esses dois itens aqui que a gente vai falar um pouco nessa parte mais teórica, né? É essa correção para a estrutura genética populacional, tá? Então, caso exista uma estruturação, né, uma subdivisão naquela população que a gente está estimando os efeitos dos marcadores, como é que isso pode implicar nas estimativas desses efeitos, né? E que tipo de correção para essa estruturação populacional pode ser feita, né, para que a gente tenha efeitos dos SNPs sem esse viés, né? E a gente vai falar um pouco das análises pós-GWAS, tá? Pois bem, começando então a falar dessa parte de estrutura populacional, né? O que é uma estrutura genética populacional, tá? Estrutura genética populacional é a gente avaliar como a diversidade, a variabilidade está distribuída entre e dentro de populações, tá?
Quando a gente faz um estudo de associação genômica, né, a gente tem lá a nossa população de treinamento ou população referência, a gente quer que essa população referência seja mais homogênea possível, né, para que aqueles efeitos dos marcadores estimados, preditos, né, eles reflitam o efeito desses marcadores na população como um todo, e que depois esses efeitos possam ser utilizados em populações de animais jovens, em outras gerações, simplesmente utilizando, né, aí já em seleção genômica, não em GWAS, né, esses efeitos preditos, estimados nessas populações de treinamento, nas populações de validação. Mas se existir uma estruturação, observe aqui, né, geralmente esses estudos de estrutura genética populacional, eles são feitos com análise de componentes principais, né? Aí você tem o primeiro e o segundo componente principal e o quanto que eles explicam. Para marcador molecular, geralmente esses primeiros componentes principais explicam realmente muito pouco da variação do conjunto de dados, tá? Observe então que a gente tem dois grupos aqui, dois clusters, tá? Então, se eu for fazer um estudo, estimar, né, fazer GWAS nessa população, será que o efeito dos marcadores dos SNPs são os mesmos nos indivíduos desse cluster e nos indivíduos desse cluster aqui? Tá? E depois, se eu estimar usando a população como um todo, que vai englobar esses dois clusters, será que os efeitos podem ser utilizados em outras populações agora só com os efeitos estimados? Tá? Aqui só para ilustrar essa questão do cluster também, né? Aqui seria uma população sem estruturação, podendo ser considerada uma única população, né? Então seriam animais da mesma raça e sem famílias muito diferentes, sem linhagens muito diferentes, sem grupos selecionados especificamente com a característica dentro da raça, como por exemplo o Nelore, né? Poderia ter famílias ou linhagens aí. Aqui não tem estruturação. Isso aqui seria bem legal para estimação de efeitos dos marcadores, tá? E nesse sentido aqui vamos mostrando, aumentando os graus de estruturação e obviamente esse grau de estruturação aí pode levar a problemas nas estimativas dos efeitos dos SNPs, tá? Então aqui tem um exemplo, né, para um único SNP, né, que é Qzinho, Qzinho, Qzão, Qzinho, Qzão, Qzão. Poderia ser AA, AB e BB, tá bom? Aqui é só nível de exemplo. Então vamos pensar que eu tenho uma raça aqui, né? Só que essa raça tem duas linhagens, ou dois grupos, ou duas famílias aqui, que são diferentes, são selecionadas para características diferentes, alguma coisa assim, tá? Observe então, né? Aqui eu tenho então as bolinhas, seriam os fenótipos para a característica, né? Em cada um desses genótipos aqui. Observe que para o Qzão tem uma frequência maior do vermelho. E para o Qzinho tem uma frequência maior desses indivíduos da linhagem A. Tá? Analisando todo mundo junto aqui, né, os do grupo A e do grupo B, né, a gente poderia ajustar uma equação aqui e teríamos que, ao adicionar alelos Qzão, né, o heterozigoto ele aumenta, e adicionando outro Qzão ele aumenta mais ainda. Então a gente ia dizer que o efeito desse Qzão aqui é aumentar o valor fenotípico da característica, tá bom? Só que se a gente olhar aqui com mais detalhes, né, a gente sabe que o Qzinho está em maior frequência aqui e o Qzão aqui. Vamos olhar só o azulzinho aqui agora. Vamos esquecer os pontinhos vermelhos, tá bom? Então, a tendência de uma ajustada aqui, ela seria um leve decréscimo, né? Quando inclui o alelo Qzão, né, provoca um pequeno decréscimo no valor fenotípico. Ao contrário, né, se a gente olhasse só os vermelhos, a gente veria aqui que provoca um bom acréscimo, né, a inclusão de um alelo Qzão. Ou seja, o efeito do alelo aqui, né, tem alguma coisa errada nisso, né?
Ou a gente faria isso só para a população A, ou faria isso só para a população B, ou incluiríamos aí algum método de correção que a gente obtivesse um efeito do marcador para a população como um todo, incluindo os grupos ou linhagens A e B, mas corrigido, né, para esse efeito de estruturação populacional, tá? Então, essa estruturação populacional, então, pessoal, ela pode levar ao que a gente chama de associações espúrias, tá? Então, aqui, ó, existindo estruturação populacional, pode causar associações espúrias no mapeamento dos QTLs, ou seja, na estimação dos efeitos dos marcadores. Os métodos para corrigir, então, seria incorporar os PCs, né, que são os principal components, aqui os componentes principais, como regressores no modelo estatístico. Então, a gente ia pegar, botar os componentes principais, né, como se fosse uma covariável, né, via um coeficiente de regressão aqui, para fazer uma correção para esse efeito de estruturação populacional. Ou incorporar o efeito poligênico, né, via parentesco genômico, principalmente, né, como efeito aleatório, em adição aos efeitos dos marcadores no modelo, tá? Então, esse parentesco genômico, né, isso vai variar aqui entre os indivíduos de uma população que tem dois grupos assim, e eu modelando esse efeito poligênico através do parentesco genômico, também eu posso fazer uma correção para esse efeito de estruturação populacional. Aqui mostrando um exemplo em humanos, que é bem clássico, né? Imaginem a partir de doença, né? Você estimando efeitos de marcadores em uma população do Japão, né? E depois esses efeitos, que aparentemente não é uma população mais homogênea, não é uma população com níveis de estruturação, né? Mas esses efeitos estimados numa população homogênea, eles não vão ter problema de viés, né, de associações espúrias. Mas se eu pretender usar esses efeitos estimados na população brasileira que é miscigenada, esses efeitos provavelmente da população japonesa não vão ser os mesmos estimados na população brasileira. E quando a gente pensa em população brasileira que é muito miscigenada, se a gente considerar essa população toda como uma população uniforme e que parece que ela tem níveis de estruturação, isso pode levar a problemas na estimação desses efeitos. Talvez tivesse que considerar aí o efeito poligênico ou o efeito de componentes principais para fazer uma correção, tá? Então, nesse primeiro caso aqui, esse PC, né, que entra no modelo aqui, seria uma correção via componentes principais. E esse Mi aqui, né, seria um efeito, inclusão do efeito poligênico, né, também para fazer uma correção para esses efeitos de estruturação populacional. Então, essa parte tinha faltado a gente falar de problemas de GWAS associados à estruturação populacional, tá? As ferramentas, então, para rodar o GWAS, né, na vida real, né? Se for um modelo simples, né, a gente pode usar R e outras ferramentas, mas geralmente isso aqui não é o que a gente faz com os dados verdadeiros, né? Se a gente quiser abordagens bayesianas, a gente pode usar esses softwares. A gente vai usar o GS3 do Andreas Legarra nessa aula. Se for GBLUP, a gente pode usar essas estratégias. E se for o SSBLUP, que é bastante comum no melhoramento animal, né, a gente já falou sobre isso, a gente pode usar os programas da família BLUP F90. Para concluir essa parte teórica, então, né, vamos falar dos critérios para a gente avaliar a importância dos SNPs, quais a gente vai manter para estudos posteriores, estudos funcionais, por exemplo, né, vias metabólicas, tá? Então, tem o efeito do SNP, tem os p-valores, tem o percentual da variância, que é bem comum, né? Então, um exemplo aqui, né, em trabalhos com holandeses, a raça holandesa, né, Holstein, é bem comum
eles pegarem aqueles SNPs que explicam pelo menos 1%, às vezes até menos um pouco, né, com janelas de 10 SNPs. E aqui um outro trabalho bem recente de um ex-aluno nosso, que vou até citar ele mais adiante, que é do Thales, né, ele pegou em Nelore aqui os SNPs que explicavam pelo menos 1% da variância em janelas de 20 SNPs, tá? Aquele PIP, né, que é Posterior Inclusive Probability, né, e o Base Factor, que é calculado com base nesse PIP aqui. Então, dependendo do software, né, vai ter um desses ou a combinação desses 5 critérios aqui para avaliar a importância dos SNPs, tá? Aqui um exemplo, né? Então a gente tem a característica, aqui o cromossomo com a janela, a posição inicial e final, o número de SNPs, o percentual da variância que explica, e aqui o PIP, tá? Então esse PIP, quanto mais próximo de 1 aqui, ele evidencia, né, que o SNP aparece em quase todas as iterações no processo de amostragem de Gibbs, indicando que esse SNP tem um efeito importante na expressão daquela característica, né? E a percentagem da variância, lógico que quanto maior melhor, mas tem relação com o quê? Tem relação com a frequência com que esses SNPs estão na população, tá? Aqui é a fórmula do fator de Bayes calculado com base nesse PIP aqui, tá bom? E o fator de Bayes, né? Ele tem uma classificação aqui, ó, entre 3 e 20, ele é sugestivo, é uma associação sugestiva. Entre 20 e 150 é uma associação daquele marcador forte, e maior que 150 é uma associação muito forte, tá? Aqui é um exemplozinho, né? Acho que é o exemplo que a gente vai rodar em aula. Então, fez o estudo de associação por um método qualquer. Aqui foi método Bayesiano, se não me engano, Bayes-C. E pegou os 10 SNPs com maior efeito. Esses 10 SNPs estão nesses cromossomos, ó, cromossomo 19, 6, 28 e tal. Você tem aqui a posição, você tem o efeito do SNP, você tem o PIP. Então aqui está ordenado do maior para o menor, né? Aí com base no PIP você calcula o fator de Bayes ou Bayes Factor. Então os maiores valores, né? Olha aqui, esses 968 é muito alto, né? É uma associação muito maior que 150, que é considerada uma associação forte. Depois nós temos a variância, né? Que o marcador explica, que o SNP explica. Também não está ordenada, né? Está ordenada pelo Bayes Factor e pelo PIP aqui, né? E aqui a frequência desse SNP na população. Interessante, né? Porque imagina que nós temos um Bayes Factor de 986, só que a variância explicada é 18. O outro Bayes Factor é grande, mas é menor, e a variância explicada pelo marcador é maior, né? Mas isso aqui por quê? Porque isso tem relação com a frequência do SNP, né? Esse primeiro aqui, se o alelo tem uma frequência de 0,15, o outro é bialélico, o outro tem frequência de 0,85, né? Esse aqui, se tem frequência, vamos arredondar para 0,6, né? O outro tem 0,40. Então esse aqui está tendendo a uma fixação maior que esse aqui. Esse aqui, ó, é mais polimórfico, apesar dele ter um fator de Bayes menor, né, por ele ser mais polimórfico na população, dado aqui pela frequência dele, ele tem um efeito maior na variância explicada pelo SNP, né? Então isso era uma revisão rápida da parte teórica, né? O que a gente vai fazer na parte mais prática aqui? A gente vai fazer GWAS usando Bayes-C, né? Através do software GS3. O GS3 é esse software aqui do Andrés Legarra. Aí tem indicação do manual, vocês podem baixar o programa, os aplicativos, exemplos de cards, né? Então o que a gente vai fazer, né? A gente vai abastecer o GS3 aqui com o que? Ele precisa do arquivo de dados, né? Temos lá os fenótipos. Ele precisa, se a gente tiver pedigree, né, ou quiser usar o pedigree, a gente pode incluir também, mas isso é opcional.
a gente precisa do arquivo de genótipos e do cartão de parâmetros, né? Então a forma de rodar é bem parecida com os plugs F90 da vida, tá? Então a gente vai preparar os arquivos no formato correto, vai chamar lá na linha de comando, né, no terminal, o aplicativo, depois o cartão de parâmetro e vamos rodar, tá? O arquivo de pedigree, se for usar, ele tem que ter o ID do animal, o pai e a mãe. Os animais que não tem ID conhecido, né, informação de pai e mãe, vai com 0, tá? O arquivo de dados, ele tem um formato mais livre, mas ele vai lá as características, as covariáveis, os efeitos fixos, né? Lembrando que o ID do animal tem que ser, vou falar aqui mais adiante. O arquivo de genótipos é o ID do animal e cada coluna é um SNP, né, codificado aqui com 0, 1 e 2, codificação que a gente já viu. Importante isso aqui, ó. Tem que reservar um número de colunas aqui livres que abarquem o maior ID, o maior número de caracteres dos IDs possíveis, porque ele tem que ficar ordenado bonitinho assim, tá? Aqui foi colocado 10, né? Porque não tem ID do animal que chega a 10 caracteres aqui, mas reservou 10, não tem problema reservar um número maior, não, tá? Na parte prática eu vou falar do passo a passo aqui do card. Nessa parte aqui eu vou pular, a gente vai fazer mais uma videoaula sobre a parte prática e a gente discute passo a passo, tá? Mas eu peço que vocês deem uma olhada porque está bem exemplificado aqui. Esse material foi o que o Roberto Cavalheira cedeu pra gente e está muito detalhado, está muito bacana. Pois bem, na parte prática, né, só para recapitular o que a gente vai fazer, a gente vai rodar um pré-GS3 que vai organizar, né, esse arquivo de genótipos e o arquivo de SNPs, né. Depois, no passo 2, a gente vai rodar o GS3, entrando com o arquivo de dados e o arquivo de genótipos e o cartão de parâmetros, tá? Eu já passei todo esse material para vocês, vocês podem fazer uma análise prévias aí antes das aulas teóricas. Os arquivos de saídas importantes aqui é esse GWAS_base_c.sol e GWAS_base_c.var, tá? Esses dois aqui vão ser importantes para o passo 3, que vai ser o pós GS3, tá? E aí a gente pode avaliar a convergência em gráficos de traço e tal, e calcular e fazer os nossos Manhattan plots, ou depois também a parte de análises funcionais, tá? Mas a gente vai discutir o passo a passo disso lá na videoaula teórica. Então, só exemplos aqui de Manhattan plots, né, com aqui a linha mostrando o limiar, né, para os quais os marcadores que a gente escolheu. Manhattan plot, para quem não sabe, aqui a gente tem todos os cromossomos que foram avaliados, cromossomo 1, 2, 3, cada pontinho desse aqui é um SNP e o efeito dele em relação a um daqueles critérios de escolha dos SNPs, que pode ser um p-valor, como está aqui, ou pode ser o base factor, o PIP, o percentual da variância, tá? A partir da escolha desses SNPs, né, acima desse limiar aqui, pode-se ir para essas análises funcionais, né, que a gente não vai tratar nessas videoaulas aqui, né. São estudos até bem especulativos, né, porque é óbvio que se um SNP está aqui no cromossomo 14, na posição tal, saber o que ele está marcando efetivamente, né, se é um gene, se é um conjunto de genes, se é o regulador, né, então é bem difícil. A gente pode buscar nas bases de dados os genes, né, já conhecidos, anotados, né, com função biológica definida, que estão próximos dele, mas quem garante que e qual é a interação específica que está produzindo tal fenótipo? Mas são análises muito interessantes, que dão uns gráficos muito bonitos, né? Aqui é o exemplo que eu falei com vocês do trabalho do Thales, agora de 2022, está quentinho, né?
é um trabalho do doutorado dele. Olha aqui, ele usou a percentual da variância explicada, né? Aqui estão os cromossomos, e isso é para hipoplasia testicular em bovinos Nelore, né? Então ele botou 1%, então aqui tendo esses SNPs aqui, esses são os SNPs que ele vai para a parte de estudos funcionais. Então agora você tem os genes, né? Você tem as vias que esses genes podem estar, né? Então é bem interessante esse tipo de trabalho, um trabalho interessante para se ler, e o Pedro também está trabalhando com isso, né? Outras análises complementares dessas análises funcionais, mostrando aqui clusters, né? Você tem o tamanho da bolinha aqui vai se relacionar com o número do gene, tem um heatmap aqui, né, associando com o p-valor, né? E você tem clusters aqui, né? Então são análises bem interessantes, embora sejam um pouco especulatórias, tá? Então é basicamente isso nessa primeira parte.